Obrigado, equipe, pela presença, acho que é seu. Daqui a pouco vocês voltam aqui. Boa noite. Saúde da igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças já desceram, né? Então estamos preparados agora para o estudo. Irmãos, o texto que o Mateus leu no início do culto foi pedido meu, então nós vamos trabalhar em cima daquele texto de Efésios capítulo de número 5. Peço que você deixe aberto naquele texto, Efésios capítulo de número 5, do versículo 15 em diante. Nós começamos o ano, né, acho que na última semana, ou penúltima semana de janeiro, acho que foi a última, nós começamos falando um pouquinho sobre um novo começo. A série de estudos foi um novo começo para a minha vida cristã. E ali nós trabalhamos alguns valores, alguns princípios, algumas virtudes e ações que nós deveríamos ter. Inclusive ficou aqui na lousa, né, algumas das características que como cristãos, para a gente começar uma vida novamente, e não é se entregar novamente, se converter novamente, mas é corrigir velhos hábitos negativos que nós temos na conduta cristã, velhos vícios que nós mantemos nas nossas ações como cristãos, e coisas que muitas vezes passaram despercebidas no desenvolvimento da nossa jornada. Então acontece muito que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente aprende com a igreja, só que a gente assimila os bons e maus exemplos. Então a gente precisa repensar, fazer algumas paradas em algum momento da nossa vida e repensar algumas dessas ações e o princípio de tudo, ou os princípios, o alicerce, aquilo que deve ser o fundamento, está ali, algumas das coisas estão ali. Nós falamos sobre humildade, nós falamos sobre coragem, sobre compaixão, sobre submissão, sinceridade, gratidão, o desenvolvimento contínuo que nós precisamos ter, paciência, compromisso, fidelidade, alegria, moderação, temor e amor. Então na semana passada nós falamos sobre desenvolvimento e amor e fizemos a introdução do novo capítulo do nosso estudo. Nós fizemos nesse ano um pouquinho diferente dos últimos anos, então que tínhamos uma série de 3, 4 semanas. A partir de agora, até o mês de abril, nós vamos, fim de março, começo de abril, nós estamos trabalhando o contexto geral de novo começo. Então nós encerramos na semana passada o conceito de vida cristã, o que nós precisamos trabalhar. Então é muito comum, por exemplo, a gente desenvolver uma vida cristã, principalmente influenciados pela mente moderna, pela mente contemporânea, muito autônoma. E uma vida cristã, ela nunca pode ser autônoma. Ninguém pode desenvolver uma vida cristã sem a convivência, sem a sujeição a Cristo, a sua palavra, que é muitas vezes vivenciada pela sujeição ao grupo. Não que nós temos que submeter tudo aquilo que a gente pensa ao grupo, mas se o grupo estiver com a palavra e nós estivermos com a nossa vontade, tem que prevalecer aquilo que a comunidade nos desafia. Um exemplo disso, se você está tendo uma conduta equivocada, mas você fala o seguinte, não, Deus não se importa com isso. E o grupo vem e diz o seguinte, olha, mas na palavra de Deus está escrito isso, isso e aquilo, nós precisamos nos sujeitar ao conselho da palavra, dado a nós por meio do grupo. Por meio de um estudo, por meio de uma leitura, por meio de uma música. Então nós precisamos disso, irmãos, porque muitas vezes nós estamos desenvolvendo na nossa sociedade uma arrogância, uma prepotência, um orgulho que se torna uma barreira para que nós sejamos transformados na nossa vida cristã. E a grande questão é que nós vamos perceber, e o novo capítulo de algumas semanas tem a ver com os relacionamentos, porque é no relacionamento que você tem com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seus amigos, com seu professor, nos relacionamentos que você usa para justamente ter um feedback das suas ações, um retorno daquilo que você tem praticado. Então, nós vamos iniciar agora pensando um pouquinho sobre os nossos relacionamentos. Como nós estamos desenvolvendo, né, os nossos relacionamentos. Como os nossos relacionamentos servem para mostrar que nós precisamos melhorar em área A, B ou C. E na semana passada, da metade da mensagem para diante, nós falamos sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque está se pensando em Deus a partir de uma visão equivocada de quem é Deus. Primeira coisa que nós vimos, Deus não é um gênio da lâmpada que está disposto o tempo todo a seguir os seus desejos e os seus caprichos. Não somos nós que determinamos o que Deus tem que fazer na nossa vida, mas é Ele que, sabedor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor dos exércitos, o nosso Mestre, o nosso Salvador, é Ele quem tem que conduzir os nossos pensamentos e atitudes. Então Ele não é um gênio da lâmpada, Ele não é Papai Noel,
Então eu sou bonzinho, Senhor. Por que eu vivo uma vida miserável? Por que eu vivo uma vida assim? Vivo uma vida cheia de problemas, mas eu tenho sido tão bonzinho. Não é Papai Noel que vai te trazer presente no final do ano se você for bonzinho. A vida, na realidade, ela é feita de desafios, de lutas, de tribulações, e nós precisamos refletir sobre essas questões e entender quem é Deus. Deus, Ele é o Criador do universo, Ele é o Pai, Ele é o Mestre, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor dos Exércitos, é a quem nós devemos honra, glória, louvor, serviço, submissão. Então o nosso relacionamento com Deus precisa mudar. Está torto esse púlpito por um acaso ou não? Descentralizado? Tá, né? Eu fico incomodado com a descentralização. Falta um pouquinho ainda. Vamos lá. Então nós precisamos, o primeiro relacionamento que a gente precisa mudar é o nosso relacionamento com Deus. Se você perdeu a primeira parte, acesse o nosso site e você escuta a mensagem lá que nós trabalhamos na semana passada. Por exemplo, nós queremos um mundo melhor. Todo mundo quer um mundo melhor, não quer? Todo mundo quer um mundo melhor. O pastor Marcelo está lendo um livro que diz o seguinte: contra o mundo melhor, não é isso, pastor Marcelo? Eu não li, então se eu falar alguma coisa contra o livro, você pode depois debater comigo. Mas todos nós queremos um mundo melhor. Nós falamos de aceitação dos diferentes, não falamos isso? Certo? Falamos da diversidade, criticamos o Estado Islâmico, os grupos terroristas, por não conviverem pacificamente com os diferentes, não é isso? Então essa é a nossa atitude. Mas quando nós falamos de aceitação da diversidade, da diferença, nós somos muito coesos ao criticar um grupo radical. Mas nós não somos coesos quando o assunto é o dia a dia. Sabe aquela tua irmã insuportável? Aquele teu tio beberrão? Aquele irmão que fica roubando as suas coisas, usando a sua roupa? Sabe aquele que abusa mais do seu pai? Aquele seu amigo que é insuportável porque ele só fala determinado assunto? Por favor, Henrique, traz para mim aqui. Sabe isso? Nós não somos tolerantes na diversidade, assim como nós pregamos. Para pensar se a gente tolera o nosso marido, a nossa esposa, quando eles dão determinados tipos de mancada. Quantos de nós não às vezes estamos sentindo ódio de uma pessoa ou de outra e estamos pregando a beleza da diversidade? Mas nós não somos tolerantes como nós pensamos. Veja, por exemplo, a sociedade, os times diferentes. Hoje eu não sei o que aconteceu lá em Porto Alegre, porque a proposta era que Grêmio e Internacional tivessem parte da torcida sentado juntos, para justamente aprenderem a conviver. Mas o que nós vemos na regra é que homens e mulheres de torcidas, de times, de facções diferentes estão se degladiando. Cristãos estão agredindo outras pessoas e outras pessoas estão agredindo os cristãos. Durante muitos anos, cristãos católicos e protestantes duelaram na Irlanda. Que tolerância é essa que nós falamos? Que amor é esse que nós pregamos como cristãos? Então, nós precisamos entender que a sociedade é uma sociedade tendenciosa ao caos. Escute só, a paz não é a normalidade é o caos. Agora, quando nós estamos em Cristo, nós então vamos de encontro, ou ao encontro, aí eu fico me corrigindo, se é ao encontro, né? Então nós vamos ao encontro daquilo, nós vamos na contracultura, daquilo que justamente nós temos visto no dia a dia. E sabe quem é mestre em contracultura? Jesus. Jesus no Sermão do Monte, ele apresenta a contracultura. Se estão dizendo que você deve amar os seus semelhantes, eu estou dizendo que não só os seus semelhantes, você tem que amar os seus inimigos. E aí ele dá um choque na nossa conduta. Por quê? Porque nós, no espírito do mundo, seguimos aquilo que é mais fácil. Lidar com os semelhantes, lidar com os que pensam iguais a nós, só que nós vamos perceber que até aqueles que pensam iguais a nós, em determinado momento, vão pensar diferente. E se eu não aprender a conviver com a diferença, nós vamos viver a nos degladiar, e é isso que nós vamos falar hoje. Que respeito e tolerância nós estamos falando, se na verdade nós somos totalmente intolerantes. Olha o que diz Paulo. Está conectado aí o meu... Tá. Você não precisa abrir. Olha o que está dizendo ali em Gálatas 5, 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós falamos de amor.
Agora, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Paulo está escrevendo para uma comunidade cristã. Ele não está escrevendo para uma comunidade de judeus e palestinos, ele não está escrevendo para uma sociedade de corintianos e palmeirenses, ele está escrevendo para cristãos. Se vocês viverem a se degladiar, a morder-vos e vos devorar, veja que vocês não sejam mutuamente consumidos. Então, nós precisamos perceber que a normalidade, por exemplo, eu não vou provocar, deixo essa parte para o Henrique, que o Henrique é mais perito nessa área, né? Mas estou achando muito legal o debate de vocês, né, na competição entre jovens, homens e mulheres. Mas se vocês chegarem num ponto de se morder e se devorar porque os homens são melhores, o negócio vai ficar feio. É isso? Amém? Não, amém não. Os homens não são melhores. O que acontece? É uma competição saudável para que vocês aprendam a palavra. Mas é muito legal quando a gente ganha, não é? E quando a gente perde? A ver com as meninas, a gente vê logo. Então veja só, como que a gente se sente quando a gente é injustiçado? Como que a gente se sente quando fazem acusações injustas contra nós? Como que a gente se sente quando a pessoa difama a nossa imagem, sem a responsabilidade de saber que uma palavra dita para difamar, ela tem 10 vezes mais poder do que uma palavra dita para elogiar? Você pode elogiar um líder, um pastor, um irmão, um amigo, mas se você disser uma palavra negativa, essa negatividade tem um poder de difamação e de destruição de uma imagem insuportável. Como que a gente se sente com a difamação? A gente se sente muito mal. Agora, antes da gente entrar nas generalidades, nós, ao invés de entrarmos nas generalidades, nós vamos entrar em coisas muito particulares. Em especial hoje, nós vamos falar, nossa, meu anelzinho hoje está ruinzinho. Nós vamos falar sobre relacionamentos familiares. E o texto que está ali exposto, Efésios 5, 15 a 21, ele mostra para nós o contexto do que é falado sobre relacionamentos. E o primeiro relacionamento que nós vamos falar é o relacionamento marido e mulher. Quero dizer só uma coisa para vocês. Isso aqui não é uma terapia de casal. Nós não vamos falar só de casal, vamos falar de pais e filhos, irmãos. Mas não é uma terapia de casal que nós vamos esgotar o tema. Tá bom? Então, a mensagem, o estudo, ele tem que despertar no seu coração e na sua mente a disposição de ser tratado naquilo que for necessário. Porque existem casais que vivem em pé de guerra. Então não é uma mensagem que vai mudar, mas é a sua disposição de coração para buscar ajuda em Deus para a solução dos seus conflitos. Agora, vamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Um texto muito usado é aquele que diz o seguinte, que vocês leram. Efésios 5, lá, o versículo 22. Mulheres, sejam submissas, mas a outra versão aqui diz, sujeitem-se aos seus maridos, não é isso? Então, quando a gente ouve essa expressão, tirada fora de contexto, ela tem um significado. Mas quando a gente usa essa expressão no contexto da passagem, ela toma um outro significado, ou mais profundo significado. Veja lá o que está dizendo no versículo 15, do versículo 15 ao versículo 21. Eu vou fazer uma leitura meio dinâmica, porque nós já fizemos no início do culto. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas sejam sábios. Aproveitem as oportunidades, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. 22. Mulheres, pensa comigo da seguinte forma. Esse título que diz assim, deveres conjugais, papel do homem e da mulher, não existe no original. A divisão de versículos não existe na Bíblia original. Tudo isso foi feito posteriormente para facilitar a leitura. Então o texto tem que ser lido na sequência. Sujeitem-se uns aos outros, mulheres sujeitem-se aos seus maridos, e aí continua o texto. Na verdade ele está dizendo, tenham sabedoria, aproveitem as oportunidades, sujeitem-se uns aos outros, e sujeição essa que nos leva a não pensar somente em nós. Em primeiro lugar,
Quando a palavra de Deus fala sobre a sujeição e submissão mútua, ou seja, o conceito de mutualidade, ele diz: amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Quando ele usa o conceito da mutualidade, o princípio fundamental é que eu não devo pensar só em mim. Então, isso por si só já é um desafio. Porque a tendência do mundo contemporâneo é que a gente pense em nós e somente em nós. Independentemente das consequências, independentemente dos frutos, no fundo, pensamos em nós. E aí a contracultura diz o seguinte: não pensem somente em vocês. E a sujeição tem isso. Sujeitem-se, e sujeição é honra, sujeição é serviço, é agir com base no exemplo de Jesus. Só que o texto então continua, versículo 21 e 22, falando da submissão feminina. E um texto comparativo do grego, se você gosta muito de estudar grego, talvez não, talvez um ou dois aqui gostem de grego, né? Estávamos conversando eu e Vitor essa semana, e quando eu estava fazendo o estudo, mostrei para ele. Quando você pega um texto interlinear, que você tem o grego, e nesse texto que eu estava estudando era do grego para o inglês, você olha a expressão, no versículo 22 não tem a palavra sujeição, num dos textos gregos que eu pesquisei. Ele diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros ao Senhor, uns aos outros como ao Senhor, e vós mulheres aos seus maridos. Então ele conectou o verso 21 com o verso 22, a palavra hipotasso. Quando a gente fala de hipotermia, nós estamos falando de uma temperatura baixa. Quando nós falamos de hipotasso, que a sujeição é colocar-se abaixo. Mas não é uma imposição, não é um imperativo. Por mais que em algumas passagens o hipotasso possa ter esse caráter impositivo, é uma ordem que Deus dá para que a mulher se coloque, e não para que o marido se sobreponha. Veja só, a vontade de Deus é essa. Ele criou um quadro, e o quadro está aqui, ó. Ambos são um, com responsabilidades diferentes. Mulher, eu te criei para estar conectada e ser uma adjutora idônea ao seu marido. Vocês são uma só carne. Não é uma imposição que o homem faz, mas é colocar-se no lugar que Deus estabeleceu. Então a sujeição feminina, ela não pode ser um peso no conceito moderno. Por quê? Porque é colocar-se no lugar onde Deus te colocou. E aí nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então essa palavra tem a ideia: sujeitem-se. Ele poderia dizer o seguinte: maridos, sejam firmes com as suas esposas. Vocês têm a minha autoridade para vocês exercerem domínio sobre as suas esposas. Ele está dizendo: mulheres, sujeitem-se como ao Senhor. Paulo usa a figura de que assim como a igreja está submissa a Cristo, as mulheres devem então estar submissas ao seu marido, ou seja, colocando-se na posição de respeito e responsabilidade dada por Deus, tanto a ela quanto ao homem. Mas a gente vai entender um pouquinho. Então, sem submissão, não existe ponto final. Eu costumo dizer que uma mulher submissa, uma mulher verdadeiramente cristã e submissa, ela nunca precisa experimentar a submissão. Sabia disso? Porque se eu ando corretamente, se eu ajo com sabedoria, não precisa chegar ao ponto do homem dizer o seguinte: é isso e acabou. A verdadeira mulher sábia é aquela que edifica a sua casa no temor do Senhor. E por isso, por respeito ao que Deus deu ao homem, e não é superioridade pessoal, mas no quesito responsabilidade, nunca se precisa chegar ao ponto de dizer: eu sou teu marido e Deus me deu essa autoridade. Você entendeu? Porque se a mulher se coloca na posição de submissão, e nós vamos já, acalmem, não fiquem tremendo no banco, porque daqui a pouco a gente vai entender o conceito da submissão. Eu costumo falar sempre, mas é preciso a gente reiterar, porque senão há aquelas adeptas dos grupos feministas que, posteriormente ao culto, não me darão uma despedida, né, na saída. Sem submissão, irmãos, não há ponto final. As brigas continuam, os debates continuam, e será impossível que se tenham relações realmente saudáveis. Eu vou dar um exemplo, e por favor, não se julgue homem, o dono da casa, e não se julgue mulher inferior ao homem.
Numa sala de aula, se você não tem um professor que diga, acabou, os alunos fazem o quê? Vivem na anarquia. Agora, não estou dizendo que o marido lhe deve viver a impor a sua posição. Mas a Bíblia ela coloca um filtro. Um ponto final não é necessariamente uma ordem, mas é um filtro. Ele diz no verso 25, olha o que diz o verso 25. Você pode ajustar para mim aí, é isso. Maridos, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. É um filtro que o Senhor coloca para a compreensão da submissão. Sim, ela deve se colocar na posição que Deus estabeleceu para ela. Mas como isso funciona na prática? Pense comigo. A Bíblia diz que Jesus se entregou por nós, que somos a sua igreja, certo? Todos concordam nisso? Jesus se entregou por nós, que somos a sua igreja. Ele não usou o seu poder para si mesmo, certo? Todos concordam com isso? A Bíblia diz que ele mesmo subsistindo, sendo Deus, subsistindo na forma de... Ele não usou a sua posição de Deus para se julgar melhor do que o outro, certo? Isso coloca o marido não na condição de gerente da casa, e nem de general da casa, mas de um líder que deve usar a sua função para servir, conduzindo o seu lar, sem pensar primeiramente em si. Porque se ele ama como Cristo amou a igreja, ele serve. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus não usou o seu poder para si mesmo. Jesus deu a sua vida pela sua igreja. Então a pergunta é, o marido tem direito de exercer a sua autoridade com autoritarismo, usando essa palavra quando lhe interessa? Ou é da vontade de Deus que ele use a sua posição para morrer pela sua esposa, pelos seus filhos, se for necessário? É uma grande diferença. É bem diferente você pensar no marido que ordena, e muito diferente pensar no marido que serve, e com o serviço e com as atitudes, ele lidera a casa com sabedoria. Então, precisamos pensar num espírito de servo para o marido. Aliás, essa semana tem um debate muito legal, achei muito interessante a saída que nosso irmão Tiago deu aqui, né? Viviane colocou uma postagem, né? Fez uma postagem, que estava na internet, uma reportagem, que dizia que os homens que lavam louça são mais felizes. Não é isso? Os homens que lavam louça são mais felizes. Aí o Tiago disse o seguinte, como eu nasci para fazer você feliz, eu não preciso ser feliz. E aí eu não lavo louça, não é? Então, uma lógica muito interessante, não é? Se os maridos que estão felizes não estão fazendo a vontade de Deus. Então, brincadeiras à parte, mas pensou na ideia? Eu achei a sacada interessantíssima. Mas irmãos, foi-se o tempo em que o marido chegava em casa do trabalho, esticava os pés na poltrona e dizia, tire minha bota e massageie meus pés. Isso existiu a long time ago. Irmãos, isso não é autoridade. Isso não é autoridade. Por mais que isso seja muito bom, por mais que isso possa parecer muito bom, o filtro é dado para que haja cumplicidade. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Um marido egoísta e preguiçoso, que use a desculpa de ser chefe do lar para tomar as decisões que mais lhe agradam, não é um bom marido. Certo? Então, um marido preguiçoso e egoísta, que use a desculpa de ser servo do Senhor, autoridade sobre a casa, para não exercer o serviço para o qual ele foi designado dentro do lar, porque o exemplo é Jesus. O exemplo não é Napoleão Bonaparte. O exemplo é Jesus. Jesus serviu a igreja. Jesus cuidou da igreja. Jesus morreu por ela. Logo, maridos, vocês devem morrer pelas suas esposas. Agora, ao mesmo tempo, uma mulher que use a posição de sujeição para se acomodar, né? Fala assim, você que tem que trazer o sustento para casa e acabou, talvez não seja uma boa esposa também. Porque a posição de sujeição e de autoridade é simplesmente posição. Pense outra coisa comigo. A Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne. Então não existe hierarquia de uma pessoa só. Se nós nos tornamos um, eu não posso ser autoritário comigo mesmo. Eu não posso ser autoritário para com a minha esposa.
Eu preciso cuidar. A Bíblia diz, antes dela cuida. Cuida com amor, cuida com atitude de serviço. Agora, essa é a autoridade que Jesus exerceu. Ele nunca impôs a sua autoridade aos seus discípulos. Ele disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele disse o seguinte, olha, as pessoas estão dizendo um monte de coisa a respeito de mim. O que vocês dizem? Querem ir embora também? Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Um marido verdadeiramente cristão usa a sua condição de autoridade para influenciar o seu lar com sabedoria e não com ordens. Pense nisso. O exemplo é Jesus. Dr. Flávio Gicovati, alguns conhecem, ele fala na CBN, ele escreve, ele é um médico e psicanalista. Ele disse o seguinte, é muito chato conviver com aquele tipo rígido que decorou as normas, sempre pronto a censurar e criticar o outro. Sabe? Uma das coisas mais nocivas para a intimidade do casal é a crítica. Se eu conto para minha mulher que passei no farol vermelho e ela me critica duramente, da próxima vez que eu fizer algo menos usual, não conto para ela. Irmãos, nem o líder, nem a adjutora tem o direito de machucar o outro com críticas e agressões. Porque quanto machucamos o outro, machucamos a nós mesmos. E estamos contribuindo para o fim da relação. Provar a nossa razão não é bom, mas é o que a gente quer. O tempo todo, não sei se você é assim, porque eu sou assim. Eu quero provar que a minha atitude é a mais coerente. Talvez você seja assim também. Mas não é bom. A crítica, a agressão para com o outro traz consequências terríveis. E quando nós falamos de relacionamentos, precisamos conhecer a nós mesmos. E precisamos saber que muitas vezes, olhe, preste atenção nisso, muitas vezes os nossos maiores pecados estão travestidos de virtudes das quais nos orgulhamos. Os nossos maiores pecados estão travestidos de virtudes das quais nos orgulhamos. Ou seja, eu sei que no fundo eu poderia ser melhor, mas eu me apego às virtudes da caridade. Né? Um marido que chega e fala o seguinte, mas eu sustento a casa, mas não dá amor? Sustentar a casa? Bom. Falta de amor? O dinheiro não pode mascarar a falta do amor. A mulher pode dizer o seguinte, mas eu faço tudo nessa casa. E diminui o marido? Nós não podemos nos esconder atrás das virtudes que nós nos orgulhamos. Foi exatamente isso que os fariseus fizeram. E Jesus disse na parábola do fariseu e do publicano. Quando o fariseu chega lá, a oração dele é o quê? Senhor, obrigado, porque eu não sou que nem esse publicano, cobrador de imposto, ladrão, sem vergonha, adúltero, safado. Não sou que nem ele. Mas eu jejuo 2 vezes por semana. Eu oro. Eu dou meu dízimo. As nossas virtudes não devem mascarar os nossos defeitos. Precisamos pensar nisso com seriedade. Fazemos, pensamos e até falamos coisas boas a nosso respeito, simplesmente para esconder o orgulho, a preguiça, a imoralidade, a sensação de superioridade sobre os outros. A virtude é como um preço para o alívio de consciência e para nos mantermos protegidos daquilo que realmente somos. Não esconda os seus defeitos, marido, mulher, filho ou pai. Nós nos apegamos às coisas boas, fazemos o nosso cônjuge se sentir inferiorizado. Mas quando inferiorizamos o nosso cônjuge, quando envergonhamos o nosso marido e a nossa esposa, e aí vai um recado. Quando Deus formou o homem e Ele formou a mulher, e deu as responsabilidades, Ele sabe muito bem como o homem age. Um homem agredido pela sua esposa, ou seja, que não tem respeito, é um homem improdutivo. É um homem desprezado, que se sente inferiorizado. Uma mulher que é maltratada pelo marido e não tem amor. Jesus sabe como funciona. Jesus é o dono dessa máquina. Ele sabe como eu funciono, Ele sabe como você funciona. Uma mulher que trata o marido com agressividade, expõe o marido publicamente, não está agindo como uma mulher verdadeiramente cristã. Ao mesmo tempo,
Desse extremo, a gente pode partir para outro extremo. A idolatria do nosso cônjuge. Meu cônjuge é o melhor. Nossa, meu marido é maravilhoso. Aliás, tomem cuidado com a propaganda que fazem dos seus maridos e esposas. Porque está faltando homem bom e mulher virtuosa. Cuidado com a propaganda. Intimidade é para vocês. Sejam felizes em segredo. Não façam propaganda do seu marido e da sua esposa. Porque os dias são maus. E as brechas que são criadas podem destruir a relação. Para a gente terminar, marido e mulher se tornam uma só carne, ou seja, não há hierarquia militar sobre si mesmo. Casamento é feito de cumplicidade, respeito e de atitudes de serviço, de perdão, de amor e de entrega. Se somos verdadeiramente cristãos, nunca será necessário usar a posição de autoridade para dizer alguma coisa para sua esposa. E por fim ele diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Ame a sua mulher como você desejaria ser amado. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Bom, isso aqui é uma instigação para que você busque consertar aquilo que está errado. Segundo ponto, pais e filhos. O relacionamento de pais e filhos tem sido um relacionamento bastante conturbado. E o texto de capítulo 6, versos 1 a 3, é um texto bastante claro em seu mandamento. Ele diz o seguinte, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, isso é direito, isso é correto, é o que Deus espera. Obedeçam seus pais em tudo. E aí, Paulo entra no texto do Antigo Testamento dizendo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Uma das pesquisas que fiz, a gente já sabe, mas a gente tem que pesquisar novamente, diz que na nossa legislação, tanto o patricídio quanto o matricídio, o assassinato de pai e mãe, traz consequências penais e traz consequências cíveis, de não direito à herança, não direito aos bens. Mas sabe quem inventou isso? E de forma mais radical foi o próprio Deus. Lá no Antigo Testamento, sabe o que acontecia com aqueles que eram agressivos para com seus pais? Muitas vezes, pena capital. Por isso, o mandamento da promessa. A promessa que vem depois do mandamento. E vocês terão vida longa. Por quê? O texto de Êxodo 20, ele continua no verso 21 e diz, aqueles que tratarem os seus pais de maneira errada, agredirem, serão mortos. Isso significa que na sociedade atual, aos olhos de Deus, uma das coisas fundamentais é o respeito de pai para filho. Não importa a tristeza, o ódio, a amargura que a gente possa ter. O que tem que prevalecer, em primeiro lugar, é a honra, o respeito àqueles, mesmo que não mereçam honra. E aí que está novamente a contracultura. Porque o nosso sentimento é reagir na mesma moeda, com intensidade e sem amor. Mas o que Deus espera de nós é que nós venhamos a honrar os nossos pais. Quando ele diz que filhos devem obedecer ao Senhor, ele está destacando o seguinte, é a vontade de Deus que essa obediência seja vivenciada. Paulo destaca em sua carta a Romanos, você não precisa abrir, capítulo 1, verso 30, ele diz, numa lista de pecados abomináveis, Romanos 1,30, ele diz o seguinte, perversão, ganância, inveja, desobediência aos pais. Ele coloca no mesmo nível de pecados reconhecidamente perversos. Então, desobediência aos pais é algo terrível. Só que, mais uma vez, o Senhor coloca um filtro, um contraponto para o pai e para a mãe que é cristão. Ele diz o seguinte, pais, não irritei os vossos filhos, não provoquem a sua ira. E o que é provocar a ira dos seus filhos? Sejam justos, não confundam autoridade com autoritarismo. Não dá para ser assim. Por exemplo, eu mando e você obedece. Eu sei que muitas vezes a gente faz. Olha, eu estou dizendo o seguinte, eu sou teu pai e acabou. Eu sei que às vezes é necessário. Contudo, a melhor educação é aquela que se fundamente em alguma coisa inquestionável. Se a gente colocar a palavra de Deus
a palavra de Deus como nosso alicerce, e você chegar para o seu filho e dizer o seguinte: você não vai porque é minha responsabilidade cuidar de você, da sua integridade física, mental e espiritual. E por causa disso, eu prefiro ver um filho chorando, disse uma especialista em educação, eu prefiro meu filho no quarto chorando, do que depois eu chorando no caixão dele. Então, nós precisamos entender que uma ordem com fundamento, joia. O que não pode ser é uma ordem que provoque a ira, que não tenha fundamento. Eu sei que é chato, porque eles ficam, por quê? Não, por que eu não posso? Porque fulana vai, porque fulana tem, porque fulana é isso, fulana é aquilo. Mas o Senhor trata a nossa paciência através da educação também dos nossos filhos. Vamos ver um vídeo do Mário Sérgio Cortella, 3 minutinhos, o pastor Marcelo me mandou, e veio no momento certo, para que a gente aprendesse um pouquinho sobre o que é educação de filhos. 3 minutos do vídeo. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje, num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava num restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim: Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela: sente-se, e dizer a ela: onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar um pouquinho? Brecha, né, professor? Claro. Resultado, sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela, a criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite? Na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim: cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade.
A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida. Outro dia num debate... Pronto, acabamos. Eu fico imaginando a cena, quantas vezes a gente já não pega o filho, pega no ombro dele com bastante carinho, né? Carinho, e começa a fazer uma força um pouquinho maior, fala, senta, né? E é muito interessante, porque nós vivemos numa sociedade em que a gente dá ordens, porque nós queremos... Quer um exemplo? Nós, desde que a Carol tem menos de 1 ano de vida, desde meses, a gente ora, 1 ano talvez, a gente ora com ela na hora de dormir, para educá-la na oração. Algumas pessoas que já foram em casa já foram no quarto orar com a gente, né? Alguém já foi lá no quarto orar? Algumas pessoas que já foram lá, vamos orar. Aí ora por todo mundo. Mas tem determinados dias que a gente ora porque a gente quer pôr ela para dormir logo. Vai, vamos fazer Papai do Céu, vai. Porque a gente quer dormir, está cansado. E isso é real, a gente cansa dos nossos filhos. Agora, o que a gente não pode é desistir dos nossos filhos, achando que dando a eles o que eles querem, nós estamos fazendo melhor. Antes, olha o que a Bíblia diz. Ela diz o seguinte: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, se eu tenho novamente Cristo como alicerce, a palavra como fundamento, eu amo meu filho a ponto de não irritá-lo, mas de fazer o que precisa ser feito, doendo em mim ou não. Eu lembro de uma vez, acho que eu contei para vocês, há uns 2 anos mais ou menos, acho que é um ano e pouco, a gente deu uma ordem para Carol é assim, 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 assado. Aí, Carol, se você não fizer isso, isso vai ter consequências. E a consequência é não ir ao aniversário que você tanto quer ir. Mas eu vou. O que ela fez? Desobedeceu. A Vênia falou o seguinte: não tem aniversário. Aniversário da melhor amiga dela. O coração dói? Não dói? Mas nós vamos nos acovardar? Ou cumprir o que nós dissemos? Então, e ela não foi. Ela não foi. Aí, os avós vão pensar assim, né? Mas você foi muito rígido, né? Mas você fez isso. Mas justo da melhor amiga. Mas se for um aniversário que não é da melhor amiga, ela não faz questão. Aí não dói. Então, a gente precisa entender e que muitas vezes é necessário parar e refletir o seguinte: eu tenho feito exatamente o que Deus espera de mim? Tem sido instrução verdadeira ou tem sido simplesmente um levo na barriga, né? Vou levando. Não pode ser assim na educação dos nossos filhos. Precisamos ter respeito de baixo para cima e orientação segundo a palavra de cima para baixo, com fundamento. Não adianta a ordem pela ordem. Por fim, relacionamento entre irmãos. E aqui nós não vamos nos aprofundar tanto, porque se temos bons relacionamentos entre pais e mães, bons relacionamentos entre pais e filhos, a tendência é que haja um bom relacionamento entre irmãos. Porque um pai que cria os filhos na disciplina e nos caminhos do Senhor, vai dizer na palavra o seguinte: olha o que aconteceu com Caim e Abel. A inveja e a sensação de fracasso de um desagradou a Deus e levou à morte de Abel. Caim assassinou. Então, se a gente cria nos caminhos do Senhor, o pai, ele tem a obrigação de dizer aos seus filhos: eu não quero filhos brigados. Se o pai é justo, eu não quero filhos brigados. Ismael e Isaque, qual foi a divergência pelos erros dos pais? Então Abraão e Sara decidiram que ia ter com Agar um filho, aí nasceu Ismael, e aí aconteceu de Isaque, e aconteceu provocações. O que aconteceu? Sara falou: manda essa mulher embora. Divergências por conta das atitudes negativas dos pais. Jacó e Esaú, manipulação e enganação, desavença entre os pais, não concordância entre eles, que gerou a desavença entre os filhos. Como tem sido a nossa atitude dentro da casa? Exemplos negativos, que em sua essência são fruto de discórdia, ou de mau testemunho, ou mau comportamento dos pais, leva essas crianças, e muitas vezes os irmãos, a ficarem em eterna discussão, como foi no caso de Abraão e tantas outras coisas. Mas nós temos bons exemplos também. Um exemplo negativo que se tornou um exemplo positivo. 12 filhos, homens, 11 não gostavam de José, porque Jacó dava privilégios a José, mas de certa forma Deus havia escolhido José para cumprir os seus planos. Os 11 então decidiram vender, possivelmente 10, não sei como foi o papel de Benjamim nessa história, mas venderam José. José passou por uma tribulação muito grande de anos, e aí ele chega num posto, Deus o conduz
ao segundo posto mais importante do Egito, ao governar aquele povo na arrecadação de alimentos para os tempos de fome. E nesse momento os 11 irmãos vão ao encontro de José, sem saber que era José, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos de comida. E então depois, os irmãos que conhecem e não conhecem, chegam a um determinado momento, olha o que José diz: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Irmãos, mesmo que as atitudes sejam negativas, nós precisamos, até os últimos dias das nossas vidas, viver em paz com os nossos irmãos. Eu sei que talvez seu irmão tenha te magoado demais. Eu sei que talvez sua irmã tenha te magoado demais. Eu sei que talvez haja incompatibilidade, mas acima da incompatibilidade, acima da desavença, precisa existir o amor e o perdão, e o respeito para com as diferenças. Alguém tem que quebrar o ciclo de mal. Alguém tem que quebrar o ciclo de maldade. E só quebra o ciclo de maldade aquele que se submete a Deus através do amor e do perdão. Amor, perdão, amor e perdão. Não tem jeito. Eu estava essa semana muito triste, né? Relembrando a história do Steve Kurt Chapman, que perdeu a filha. Eu falei para vocês há umas semanas, né? Perdeu há uns 5 anos a filha. Ele deu uma bronca na filhinha de 4 anos. E depois o filho saiu para andar de carro, na volta atropelou a menina dentro da garagem e a filhinha morreu, de 4 anos. Ele é um cantor americano, famoso, com grandes composições. E ele tinha composto uma música antes da morte dela, chamada Cinderela. E ele fala sobre os estágios da vida da filha, né, e como ele dança com a Cinderela no dia da formatura, no dia do casamento e tudo mais. E ele disse que nunca mais cantaria essa música. E eu comecei a pensar se vale a pena tanto embate familiar, sendo que nós estamos com um prazo de validade definido, e amanhã o teu irmão pode não existir mais, e você nunca ter a oportunidade de dizer eu te amo, nunca ter a oportunidade de dizer eu te perdoo. A pergunta é: vai valer a pena levar até os últimos instantes? O ciclo de maldade de Caim e Abel poderia ter sido rompido se houvesse amor e perdão. O ciclo de maldade de Isaac e Ismael poderia ter sido rompido, como foi rompido de José, porque houve amor e houve perdão. Pais, cuidado para não alimentarem a competição dos seus filhos. Cuidado para não exaltar aquele que é inteligente e subestimar e não valorizar aquele que não é tão inteligente. Porque Deus deu virtudes a todos eles. Pais justos geram filhos justos. Pais inconsequentes podem gerar filhos inconsequentes. Mas todos nós, com justiça ou injustiça, temos diante de nós a opção de quebrar o ciclo de maldade pelo amor, pelo perdão e pela submissão à palavra de Deus. Conclusão e desafio: inveja, arrogância, ódio, rancor, frieza levam a relacionamentos turbulentos e violentos. Humildade, respeito, submissão e amor constroem pontes para uma relação de paz. Eu vou contar uma coisa para vocês, não pedi autorização, também se ela ficar brava comigo, não é minha esposa, tá? Mas é minha irmã. Minha irmã eu mando nela. Nós já tivemos uma desavença há uns 10 anos atrás. Uns 10 anos. E demorou alguns anos para a gente sentar e conversar. E o dia que nós sentamos e conversamos, foi o dia mais feliz da minha vida, em relação aos meus irmãos. Porque ali se quebrou um ciclo de tristeza, que não gerou guerra. A gente sempre se amou. Mas nós quebramos porque Deus nos amou e nós devemos amor um para com o outro. Então, Vi, eu te amo. Má, também te amo, tá? Fica tranquilo. Irmãos, nós precisamos quebrar o ciclo de maldade. A inveja levou Caim a assassinar o seu irmão. A revolta de Absalão
contra o seu pai Davi, trouxe consequências danosas para a família. É tempo de perdão em nossas relações familiares. Mesmo com as dificuldades de relacionamento, com as tristezas do passado, nós precisamos encontrar caminhos para nos reconectarmos sem expectativas. O amor que Deus espera de nós é um amor que dá sem espera. Sem esperar que o outro... Às vezes a gente vai ter a alegria de, num ato de amor, receber amor na volta. Mas talvez, num ato de amor, a gente receba um novo desrespeito. Que a gente não tem expectativas. É mais ou menos assim, expliquei para as meninas hoje. Quando você tem uma crise e você pede perdão ou libera perdão, você pega a caixinha de veneno que está dentro de você e fala assim: olha, eu não quero mais rancor, ódio, amargura. Você quer? Eu não aceito. Então fica com a caixinha para você, porque eu abandonei o veneno que estava dentro de mim. Se a pessoa dizer o seguinte: vamos jogar esse veneno fora, ambos são curados. Se você não aceita ou não pede perdão, o veneno está com você. Está diante de você hoje tomar a decisão de se reconectar com seu pai, com sua mãe, porque a vida é curta, com seu irmão, com seu filho. É imprevisível. Aliás, a imprevisibilidade com suas doenças e tragédias nos rondam. É preciso viver hoje com amor e profundidade, como se não houvesse amanhã, como diz a canção. Não de maneira irresponsável, mas curtindo as pessoas que Deus colocou em nossas vidas, em especial os nossos pais, filhos, irmãos e familiares que caminham conosco. Para a gente terminar, vamos ler juntos, vamos ficar em pé e vamos ler juntos. 1, 2, 3. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Diz assim: eu te amo em Cristo. Talvez você não ame ainda, mas fala assim: eu quero desenvolver um bom relacionamento com você. Enquanto isso, eu chamo a equipe, dos músicos para vir à frente. Não a nossa equipe, a equipe deles. Deus abençoe, viu?